Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Para a nossa aulinha 21, né? A gente vai dar continuidade aí à Ásia. Os objetos do conhecimento da nossa aula de hoje se referem à sociedade asiática e a alguns problemas ambientais que ocorrem nesse ambiente. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Quem quiser acompanhar, pode verificar lá no capítulo 9, China e Índia, as novas potências em ascensão. Então, começa lá na página 194 do seu livro didático, tá bom? Para quem quiser acompanhar, dá uma lida em todo o material. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando dessas duas regiões, né, com maior número de pessoas da Ásia, né, as regiões mais populosas aí, e são as novas potências em ascensão, né? Elas têm apresentado um grande crescimento, e aí a gente pode observar isso através desse quadro comparativo que a gente pode observar aí no nosso livro didático. Então, esse quadro se refere aos anos de 2014 a 2017, né? A gente tem um comparativo dessas duas regiões. Então, em área, a China é uma região muito superior, né, em extensão territorial à Índia. Então, ela tem cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Índia 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, um número bem expressivo, né, a China com toda essa extensão territorial, mas ainda a gente vai ter o território russo, né, com a maior extensão em todo o continente. População em 2017, né, segundo o nosso livro aí, nós temos essas informações aqui de 1 trilhão, né, e 409 milhões de habitantes na China, enquanto a Índia 1 trilhão 339 milhões de habitantes, tá? Se a gente fizer um comparativo e verificar o número populacional da China, é superior, né? A Índia, a gente já falou que ela vem com um crescimento em maior potencial do que a China, né? Lá na China a gente teve a política do filho único, e a Índia tende, né, a ultrapassar em número de habitantes a China. Então, fazendo um comparativo por densidade, né, demográfica, a Índia, fazendo essa equação aqui, a gente vai ter que a Índia tem 407 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que a população está mais concentrada na Índia, né? E a China tem 146 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente fazendo essas comparações dessas duas regiões. Crescimento demográfico anual. Então, como eu falei para vocês, a Índia apresenta um crescimento superior, né? A Índia tem reduzido um pouco, a gente vai falar um pouquinho disso lá no finalzinho da aula de hoje, mas esse número ainda é bastante expressivo, né? PIB em bilhões de dólares em 2017. Então, a China apresenta um PIB, né, muito superior ao da Índia, né, apresenta um grande desenvolvimento, podendo ser a grande nova potência mundial, né, tem se desenvolvido bastante. Crescimento médio anual do PIB de 2014 a 2017, então, considerando o produto interno bruto, né, a China aponta aí um crescimento superior ao da Índia, tá? Se eu levar em conta essas informações. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em 2015, na China se apresenta alto, né, de 0,738, e a Índia médio, 0,624. Então, algumas comparações que a gente pode observar aí no nosso livro, tá? A Índia tem apresentado esse crescimento demográfico superior ao da China, como a gente viu aqui. China é uma potência econômica mundial, né? Nas últimas 4 décadas, o crescimento econômico acima dos 6,5%, a gente pode observar aqui 6,8%, centrado na exportação de manufaturados, tá? Então, vários produtos aí têm contribuído para esses índices.
É a segunda economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Por volta de 2026, tá? Essa é uma estimativa, que a China poderá se tornar a primeira economia mundial, tá? Um dado muito importante, eles vêm buscando, né, se tornar essa economia mundial. Hoje o PIB chinês representa aproximadamente 15% de todo o PIB global, tá? Alguns dados estatísticos aí, só para a gente iniciar a nossa fala. Então, a China, eu trouxe um mapinha físico aqui da China para a gente fazer algumas observações quanto aos aspectos físicos, né, dessa região. Podemos observar uma área de grande altitude, né, localizada no sul desse continente, vai corresponder ali à região que compreende o Himalaia, o Planalto do Tibete, né? Então, uma região de grande altitude, ultrapassando aí 4.800 metros, né, de altitude em algumas regiões aqui. Então, as áreas mais desenvolvidas da China vão estar próximas ao litoral oceânico, né, onde a gente encontra as planícies da China Oriental. Temos aqui também uma área de muito desenvolvimento agrícola, a planície da Manchúria, né? A gente vai ter produção de trigo nessa região, então alguns grãos aqui nessas áreas, um grande desenvolvimento na área, né, portuária aqui próxima ao oceano, e na parte sudeste aqui do continente a gente vai ter cultivo de arroz, de grãos, né, aproveitando ali aquele período que a gente vai ter uma maior quantidade de chuva. Lembra lá que a gente já falou do período das monções? Então vai influenciar de certa forma essa parte sul aqui da China, tá? O destaque também que a gente pode observar nesse território são áreas de deserto, né? Aqui na China, no norte da China, nós vamos ter o deserto de Gobi, né? E outra parte desse deserto vai estar contemplado na Mongólia, tá? A parte sul da Mongólia aí. Então, é uma região importante que a gente vai falar daqui a pouco. E temos também, nessa parte oeste aqui, o deserto de Taklamakan, tá? Então, temos esse deserto também que podemos ter esse destaque aí nessas regiões. Então, a população vai se concentrar mais na parte leste, tá? Porque o relevo aqui vai apresentar as melhores condições de desenvolvimento para essa população. Então, a parte oeste vai ser mais difícil a ocupação humana, tá? Trouxemos aqui algumas imagens do livro de vocês, de algumas regiões da China. Aqui nós temos o encontro dos rios Azul, de águas marrons, e o Jialing, de águas mais claras, tá? Então, essas fotos são de 2018. O sul da China é dominado por colinas e cordilheiras mais baixas. No centro-leste estão os deltas dos dois maiores rios chineses, o Rio Amarelo e o Rio Azul, rio de maior extensão. Então, é o rio que vai abrigar a maior usina hidrelétrica do mundo, né? A usina de Três Gargantas também, que é importante a gente mencionar. Aqui abaixo a gente tem algumas pessoas andando de camelo no deserto de Taklamakan, em Gansu, na China, em 2018, tá? Na parte sudoeste há cordilheiras importantes, especialmente o Himalaia, onde se encontram as maiores altitudes da superfície terrestre. No centro e no oeste do país há vastos desertos, como os já mencionados, né? O deserto de Gobi e Taklamakan. Então, algumas regiões importantes. Então, falando ainda dessas regiões, né, da Ásia, por exemplo, é importante a gente falar das áreas anecúmenas, né? Que é isso, professora? O que é uma área anecúmena? Então, o termo anecúmeno, ele designa uma área da superfície terrestre emersa que não seja habitada pelo ser humano de forma permanente, tá? Então, que áreas seriam essas no continente asiático? Uma área de difícil acesso, de difícil ocupação. Então, a gente poderia falar de áreas desérticas,
de áreas muito montanhosas, né? Ou até poderíamos citar algum tipo de floresta muito densa que dificulta a ocupação do ser humano, né? Mas essa em menor quantidade. Uma região muito fria, né? A gente poderia considerar como uma área necúmena, que é de difícil acesso, difícil ocupação humana, e a gente teria nessas regiões, então, somente os nômades, né? Pessoas que transitam, que não fixam moradia nesses locais. Opondo-se a esse termo, uma área anecúmena, eu tenho uma área ecúmena, tá? Termo ecúmeno, que designa uma área onde os humanos permanecem no presente, então onde é possível a ocupação humana, ok? Citando exemplos de uma área anecúmena na Ásia, uma área que é aqui na China, por exemplo, uma área de difícil possibilidade de ocupação humana, né? As áreas de deserto, né? Deserto de Gobi, sobrevivência nessa região seria muito difícil, né? Pelas condições climáticas, ou as áreas, a cordilheira do Himalaia, por exemplo, também poderíamos citar esse exemplo, tá bom? Espero que tenha dado para entender aí. Qualquer coisa é só tirar a dúvida com a professora lá no fórum, que está disponível para vocês, tá? A gente está se aproximando aí da nossa AE. Qualquer dúvida que possa surgir, vocês podem mandar a mensagem lá, que a professora, sim, que possível, vai responder a todos vocês, tá? Continuando, então, a China, né, ela vai enfrentar grandes problemas relacionados à poluição, né? Imagine uma região com um número populacional tão grande, com grande desenvolvimento econômico, então ela vai enfrentar vários problemas. Então, ela possui sérios problemas ambientais decorrentes da poluição. A gente vai falar um pouquinho da contaminação das águas, tá? E eu vou deixar depois para vocês um videozinho também que fala sobre a questão do deserto de Gobi, tá? Que é uma área importante, representa um problema para a China, né? Lá na década de 70, eles plantaram aí, têm investido até hoje em plantações de árvores para tentar conter as tempestades de areia, né? Que vão atravessar aí essa região. Então, eles fizeram essas barreiras, mas o que a gente tem que pensar de certa forma? As condições climáticas, as mudanças climáticas que ocorrem atualmente, né, têm contribuído muito para essas condições adversas, né? Então, as tempestades de areia, elas ocorrem frequentemente. Assistam um vídeo, né? Inclusive, essas tempestades ocorrem na primavera na China e elas lançam grande quantidade de areia nas cidades, tá? Então, isso é um grande problema nessa região. Outra questão que a gente poderia falar também, que a gente está aqui falando de condições climáticas, que tem alterado muitos regimes. Outra questão é o derretimento das geleiras, tá? Aqui no Himalaia. Então, isso tem causado um grande problema para a população. A China, então, ela tem pensado, eles investiram muito, desenvolveram muito, só que eles estão colhendo aí situações adversas relacionadas ao clima, né? A mudança do regime de chuvas. Então, isso tem ocasionado vários problemas e tem ocasionado também o derretimento da neve dessa região, tá? Da cordilheira do Himalaia. Isso é um grande problema, porque pode no futuro aumentar, né, a escassez de água potável. Então, os agricultores, eles aproveitam, né, aquela neve, a água, né, dessas geleiras sazonalmente, né? De períodos em períodos, aquela água é aproveitada para irrigação. Então, está acontecendo um derretimento muito rápido, um volume muito maior, pode causar alagamentos em algumas regiões e no futuro pode haver a escassez, né, a falta desse recurso, porque está acontecendo de modo muito acelerado. Então, são alguns dos problemas observados aí nessas regiões, né, a questão do deserto, que está avançando, né, por causa dessas tempestades, a questão do derretimento das geleiras. Então, são alguns dos problemas que a gente pode observar.
Aí clima e vegetação a gente vai ter dos mais variados nessas regiões, né? Climas de montanha, vamos ter essa região região mais fria, né? As regiões desérticas. Então a gente vai ter uma variedade muito grande de tipos de vegetação, ok? Então a contaminação da água, quais as consequências, né, de uma água contaminada? Então, problemas ambientais e de saúde pública, tá? Qual é a causa disso? Por que que essa água está contaminada e está causando tanto tipo de problema? Então, são produtos químicos que contaminam os reservatórios subterrâneos, rios e lagos. Então, desenvolvimento industrial muito grande, muito acelerado, e não há um tratamento, né, um recurso adequado para essas áreas industriais. Então, muitos produtos químicos são lançados em terrenos, né, em áreas inadequadas, e isso vai causar a contaminação dos reservatórios subterrâneos, né, dos rios disponíveis. Isso vai prejudicar muito a população. Quais são as medidas, né? Investir maciçamente na limpeza das águas, criar leis ambientais mais rigorosas e intensificar a fiscalização, né? Essas são as medidas que devem ser adotadas, mas a gente sabe que isso demanda um tempo, né? A gente não consegue ter uma solução tão rápida. Poluição da atmosfera, né? Ela é agravada pelo aumento do consumo de combustíveis fósseis em indústrias e termoelétricas e de veículos automotores. Então, tem um consumo, tem a queima de muitos combustíveis, né, na China, e inclusive do carvão, né? E o que vai acontecer? Toda essa fuligem, toda essa poluição que é lançada na atmosfera, que a gente está falando, ela vai parar lá na cordilheira do Himalaia, tá? E isso, de certa forma, vai causar, vai ocasionar, né, que a incidência de raios solares nessas regiões sejam ainda maiores, e isso vai acelerar o processo de derretimento das geleiras. Olha só, tem todo um processo, né? Tá tudo interligado. E aí a gente vai ter essa grande quantidade de problemas, tá? Em 2016, a poluição do ar atingiu níveis considerados alarmantes e perigosos para a saúde humana em 22 cidades chinesas, incluindo a capital, Pequim. Então, a gente, mesmo antes da pandemia, já era comum, né, nessas áreas na China, por exemplo, a gente vê sempre e observar as pessoas sempre usando máscaras, né? Então, tem a questão da poluição, tem a questão das tempestades de areia, do deserto, né? Então, tem uma série de problemas e isso prejudica muito a saúde da população, né? Os índices são alarmantes, é muito perigoso para a saúde humana ali daquela população. Então, eles têm que encontrar uma solução para essa poluição, né? Durante muito tempo, o governo chinês priorizou o crescimento econômico em detrimento da preservação do meio ambiente. As autoridades chinesas têm buscado aplicar uma série de medidas para reverter esse cenário. A expectativa do governo é de que a China consiga eliminar grande parte da poluição, tá? Então, eles têm essa expectativa, eles estão buscando a solução, mas eles ainda têm investido em projetos, né, que vão utilizar a queima de carvão, né? Então, eles têm essa expectativa, vamos reduzir e tudo, mas têm aceitado ainda, têm investido em projetos que utilizam muito esse recurso, tá? E a ideia é que até 2030 o país deve reduzir o consumo desse recurso, né? Vamos esperar que sim, para que a população tenha uma melhor qualidade de vida. Urbanização, né? Falando aí de China e Índia, a gente pode observar que essas regiões já passaram muitas dificuldades relacionadas à fome e subnutrição, tá? Muitas pessoas aí, são regiões muito antigas e a população muito numerosa, né, já enfrentou e enfrenta muitos problemas relacionados à fome e subnutrição.
O acelerado crescimento econômico da China, desde a década de 80, depois que o país abriu seu mercado para o capital estrangeiro, fez que o rendimento médio das famílias e seu poder de compra crescesse a cada ano. Então, isso foi algo muito positivo, né? A China, com uma população tão numerosa, enfrentava muitas dificuldades de fome. Então, a partir do investimento para o capital estrangeiro, essa população teve acesso, né, a carne, a soja, a vários recursos que antes, né, eram muito difícil a população poder adquirir, verduras. Então eles tiveram mais acesso a esse recurso, né, já que melhorou aí o desenvolvimento da região. Na China, a população rural passou de 84% em 1960 para 43% em 2016. Então, temos atualmente, né, um maior número de pessoas habitando a área urbana. Existem no país 40 centros urbanos com mais de 2,5 milhões de habitantes e mais de 80 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Bom, só para a gente entender um pouco a dimensão dessa região. Comércio internacional. Então, a gente vai falar muito ainda, né, principalmente lá no terceiro trimestre, de como se desenvolveu essas regiões da Ásia, quais foram os recursos utilizados, mas só para a gente entender um pouquinho, a China é o país com o maior volume de exportação do mundo, tá? Quem mais importa da China? Quem mais compra da China, então? Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, tá? Então, eles são grandes importadores de recursos da China. Influência global e potência regional, a China exerce papel fundamental nas relações internacionais, despontando como uma importante liderança, principalmente nos continentes asiático e africano. Tem uma posição de independência, investe geralmente em países em desenvolvimento, né? Tem investido aí em uma boa relação com o Brasil. Ela não se alinha muito bem, né, por causa das disputas aí com Estados Unidos e com Rússia, tá bom? Comércio entre China e Brasil. Então, desde os anos 2000, as relações comerciais entre essas regiões têm aumentado. Em 2009, a China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil. Atualmente, a China absorve quase 20% das exportações brasileiras, tá? Como eu falei para vocês, principalmente de carnes e soja, tá? São os produtos que a gente vende, então, para a China. As importações brasileiras da China, o que a gente tem, que todo mundo procurar em casa, provavelmente vai ter alguma coisa made in China, né? Tênis, aparelho de celular, alguma peça do seu computador, produtos químicos, vegetais secos. Então, uma variedade de recursos. Se a gente procurar em casa, com certeza alguém vai ter pelo menos um item, né? Made in China. Então, temos uma boa relação comercial aí nesse momento. Na China, a gente vai ter muitos grupos étnicos, né? A gente vai ter uma diversidade muito grande, mas cerca aí de 90% mais ou menos da etnia Han, né? De chineses. Então, esse rosinha que está destacado aqui, que está localizado aí mais na porção leste, né? A maioria dos grupos minoritários vivem em áreas fronteiriças, relativamente pouco povoadas. Então, a gente tem grandes minorias, uma variedade grande de minorias, né? Mas de forma bem reduzida. Geralmente, eles vão estar habitando as regiões de fronteira, né? E isso vai causar alguns problemas, tá? Problemas esses de ocupação territorial. Então, existem na China 2 regiões com conflitos separatistas. A gente vai ver depois. Ambas na parte oeste do país, os tibetanos no Tibete, sudoeste, e os islâmicos, turcomanos e ogures em Xinjiang, no noroeste. O governo de Beijing procura povoar essas áreas com a etnia Han,
objetivando tornar essas etnias minorias em suas próprias regiões. Então lá vem mais problema, né? Se eu quero impor essa etnia em territórios que já tem uma minoria ali, que já apresenta algum problema, então a tendência é que isso aumente ainda os conflitos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Falando agora um pouquinho da Índia, tá? Dos aspectos gerais, observando o mapa da Índia, o mapa físico, a gente pode ver uma diferença da Índia, né? Lá na Índia a gente tem uma região que pega ali a cordilheira do Himalaia, região montanhosa, de grande altitude, muitas regiões de planaltos, né? E aqui na Índia você já vai ver um relevo de menor altitude, tá? No norte da Índia, então, a gente vai ter uma concentração, uma região de maior altitude, tá? Uma região que apresenta uma característica mais árida, mais seca, né? E o sul, toda a parte sul aí da Índia vai ser influenciada pelas monções. Lembra que a gente falou? No verão, então, os ventos vão soprar em direção ao continente, né? Levando umidade para essas regiões, e essa umidade vai ficar retida nessas regiões, né? Provocando, então, não só na Índia, né, mas todo o sul e sudeste da Ásia, aí, chuvas torrenciais, um volume muito grande, né, de chuvas, então, nesse período, tá? Sempre no verão vai ocorrer essa questão, e uma condição de ocorrência disso também é a cordilheira do Himalaia, que vai ajudar a reter toda essa umidade aí e provocar esse volume tão grande de chuva nessa região, tá? Aqui a gente tem também uma imagem que nas zonas fronteiriças com a China, o Nepal e o Butão, formam-se as imensas cordilheiras, dentre as quais se destaca a do Himalaia. Na foto a gente tem um trecho dos picos nevados do Himalaia indiano em Gulmarg, na Índia, tá? Então, a parte que vai estar relacionada, né, à cordilheira do Himalaia. Aqui nós temos uma outra imagem, a planície fluvial e a endogangética, tá? Nós temos aqui o rio Ganges, tá? Um rio muito importante, o rio sagrado que a gente já falou. Localiza então a capital do país, Nova Delhi, e nas inúmeras planícies litorâneas a oeste, leste e ao sul do território indiano, localizam-se inúmeras cidades importantes, tá? Então as cidades de maior importância vão estar localizadas então nessa região, tá? Oeste, leste e sul do território indiano, tá bom? E para finalizar nossa aulinha, eu queria falar só rapidamente com vocês que também na Índia houve uma tentativa aí do controle de natalidade, né, por causa desse volume tão grande de pessoas nessas regiões. Não foi a política do filho único, como foi feita na China, que a gente já estudou, né? Mas foi uma tentativa. A partir de 1970, a Índia adotou um rígido controle de natalidade. Qual que era a ideia, então? O governo exigiu que os homens casados com 2 filhos se submetessem a uma cirurgia, né, a vasectomia, que é um procedimento de esterilização no qual a pessoa não poderá mais ter filhos, né? Então, essa medida aí recebeu duras críticas, né? E posteriormente ela foi abolida. Só que o governo continuou, né, tentando promover campanhas, investindo para que a população recorresse à esterilização, né? De uma forma ou de outra. O que ele fez? Ele ofereceu incentivos pagando uma quantia em dinheiro, tá? Para quem se submetesse a essa situação, né? Fizesse a cirurgia ali para as pessoas em idade fértil para não ter mais filhos. Tem-se uma estimativa que 37% das mulheres indianas já estejam esterilizadas, tá? O número de homens vai ser um percentual bem menor, né? Eles ficaram um pouco traumatizados lá na década de 70 com essa exigência do governo
Então, muitos ainda não aderiram a essa ideia. Só que uma região, olha só a notícia, pessoal, uma região da Índia troca licença de armas por vasectomia. Olha só que interessante, né? Vamos ver como é que foi isso. O governo distrital de Shivpuri, eu acho que fala assim mesmo, Shivpuri, sei lá, prometeu acelerar a concessão de licença de porte de armas para os homens que se submeterem à operação, segundo informações publicadas pelo Diário de Calcutá, tá? Então, quem resolver agilizar, aceitar a operação, vai poder receber a licença de porte de armas. O que acontece, gente? Lá nessa região, as pessoas, os homens são muito machistas, né? Achavam que isso é uma desonra, né? Fazer uma cirurgia dessa, que não é por aí, que não sei o quê. E até quando saiu essa informação, que foi no ano de... Deixa eu só olhar no meu livrinho aqui. Essa matéria é da BBC, tá, pessoal? E ela foi publicada aí em 2018, tá? Mas essa reportagem aí, o acesso foi em 2018, mas a reportagem é de 2008, tá? Então, nesse ano aí, 8 homens tinham procurado para fazer a cirurgia, tá? Depois de facilitar essa licença de armas aí, porque os homens têm verdadeiro amor às armas, né? Como está mencionado aqui, inclusive no trecho da reportagem, eles usam essa arma aí para se defender dos bandidos que existem na região. Então, começou a se formar filas, tá? Enormes para se submeter à cirurgia, né? E então conseguir o porte de armas. As autoridades ficaram preocupadas, logicamente, achando que isso pudesse aumentar os índices de violência, tá? Então, algo que aconteceu aí para a gente ter ciência, tá? Mas a política de natalidade tem se reduzido um pouco, né? Mas já teve períodos das mulheres indianas terem, em média, 5 filhos, tá? Cada mulher ter, em média, 5 filhos. Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Na próxima aula, então, a gente dá continuidade a esse assunto, tá? A gente fala um pouquinho mais de Ásia e muito em breve a gente vai começar a preparar a nossa revisão para a AER, tá bom? Dúvidas, só mandar lá no fórum. Beijos, ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.